Olá a todos e bem-vindos a mais um Café com São José, uma iniciativa do podcast Trivium. Hoje temos connosco o Padre Tomás Castelo Branco, que nos vem falar sobre a importância de São José na história da nossa redenção. Esperemos que gostem. Muito obrigado, Bernardo e Vasco, por este convite para falar aqui no Trivium sobre São José, a propósito deste ano que o Papa Francisco promulgou. Eu gostava de falar um bocado sobre o papel de São José na nossa redenção, hoje, passado 2021 anos, de que forma é que São José é essencial, é necessário para a nossa salvação. E para isso temos que compreender qual é que é a sua missão, dentro deste plano que Deus tem para oferecer a cada um de nós a salvação. Para isso, gostava de começar por notar que Jesus, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, decidiu assumir a condição humana no matrimónio, neste contexto do matrimónio. E é precisamente aqui que São José tem uma parte na salvação que Deus quer oferecer. Escutamos no Evangelho segundo São Mateus, porque é a partir dos Evangelhos que nós conhecemos bem a vida de São José. Tudo aquilo que depois dos Evangelhos se escreve São José sobre ele, tem como fundamento os relatos de Mateus e de Lucas sobre São José, principalmente estes. E escutamos no Evangelista São Mateus: José, filho de David, não temas receber contigo Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Porquê é que este casamento é assim tão necessário para a obra da salvação? E para responder a esta pergunta, ajuda-nos também a recorrer ainda antes à genealogia de Jesus. Tanto Mateus como Lucas referem a toda a genealogia de Jesus. E que importância tem este relato de sucessivos verbos? Gerou alguém, gerou o outro, esse outro gerou o outro, esse outro gerou o outro, assim sucessivamente, até que no final está lá escrito: Jacob gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E por isso não é José que gera Jesus. José é o esposo de Maria e é o casamento entre José e Maria que faz esta ligação entre Jesus e o rei David. Sabíamos que o Messias, o Salvador, havia de vir e descender de David. E por isso Jesus é descendente de David pelo casamento de Maria com José. E aqui está uma chave de leitura importantíssima para compreender como é que José é para nós hoje também o modelo. Ele tinha uma fé profundíssima ao saber que Deus promete e realiza. Ele estava certo deste grande bem que Deus queria por meio do seu casamento com Maria e por meio da sua união a ela, a salvação que Deus já tinha prometido realizar-se-ia apenas na medida em que José tivesse uma fé firme em Deus. Por isso é impossível de compreender apenas pela nossa razão quem é que é José e quão importante e necessária é a sua fé decidida para a nossa salvação. É óbvio que ele tem uma preponderância muito grande na encarnação do próprio Deus. Mas será assim também tão óbvio que São José é essencial e necessário também para a nossa redenção? Sem ele é possível cada um de nós hoje ser salvo? É esta a grande questão à qual espero ajudar com esta pequena contribuição a conhecer melhor José. São José morreu antes de Jesus morrer na cruz. Mas Deus, na sua bondade, quis que São José participasse da salvação pela fé. Mas como é que vemos a fé de São José se nem sequer conhecemos uma única palavra dita por São José? Em todos os Evangelhos não nos é descrita uma única palavra. E porque ele é um homem do silêncio. São José é o homem do silêncio. No entanto,
é o homem que manifestou a sua fé na obediência. Na obediência da fé, José fez como Deus tinha mandado. Ele deu o primado a Deus. E por isso era necessário que São José participasse da morte e ressurreição de Jesus, e a forma como ele participou, se uniu à cruz de Cristo, foi o sofrimento que padeceu neste grande drama de se deparar com a sua esposa grávida. Ele conhecia a Virgem Maria, sabia da sua santidade, era-lhe notória, não era uma coisa que ele não soubesse. E um santo como São José vê a grandeza da santidade de Maria, mas por outro lado, ela aparece grávida. Como é que ele havia de lidar com isto? Como é que ele lidou com isto? Alguns dizem que ele suspeitou dela, mas na verdade José não queria expor a Virgem Maria publicamente a uma situação embaraçosa. Quando uma pessoa peca publicamente, nós sabemos, ela é tida como um testemunho público de pecado, e São José não a queria expor a uma situação embaraçosa pela qual ela ia ser acusada. No entanto, São José, pela fé, percebe que se tratava da ação de Deus, e sendo ele justo, percebeu que não era um direito seu repudiar, porque não se tratava de uma coisa que era da sua posse. Ele, sendo justo, quer se retirar diante daquela imensa bondade de Deus, mas assume para si o fardo e o peso público de não abandonar Maria, independentemente do que os outros iam pensar. Ele estava seguro e firme porque o anjo lhe tinha dito: não temas, José. E São José, mesmo não se sentindo digno de participar deste plano de salvação, toma para si o que Deus queria dele e assume este casamento com a Virgem Maria. Por isso, é este casamento que possibilita haver a paternidade legal de José. Tanto ele como Maria sabiam que ele não era pai biológico de Jesus. No entanto, Deus contava com este casamento para salvar toda a humanidade. E São José, mesmo sofrendo este drama da fé, crê e obedece. E assim participa também deste sacrifício, desta oferta da vida que Jesus faz. Ele participa desta bondade de Deus que salva o homem, dispondo-se a sofrer por amor, porque quem realmente ama está disposto a dar a vida, a sofrer o que for preciso pelo bem daquele que é amado. Já o Papa Bento XVI, em Fátima, dizia que a fidelidade é o amor no tempo. Ou seja, mesmo diante das dificuldades, não haver nada que quebra, que acaba com esse amor, porque senão não é amor, dado que o amor é entrega fiel até ao fim. Neste sentido, São José é para nós um modelo de união a Deus. Por isso a grande questão é se nós estamos também dispostos a viver as provações da vida, aceitando a cruz que Deus nos envia para nos salvar. Neste tempo da pandemia sofremos certamente a morte de algum familiar, muitos de nós, o sofrimento pessoal ou de outra pessoa, a solidão. Mas em que medida é que olhamos também para estes acontecimentos como fazendo parte da salvação? Porque na verdade Deus permite-os. Deus permite que isto esteja a acontecer. E todos sofrem. Os mais ateus, os mais pecadores, os mais afastados de Deus, mas também os santos sofrem. E os que vivem no dia a dia com uma fé grande também sofrem, todos. A diferença entre os santos e os que não o são é a forma como amamos, mesmo no sofrimento, como somos fiéis até ao fim. E São José entrega-se e abandona-se nas mãos de Deus, confiando nele, mesmo assumindo esta paternidade. Maria e José entregam-se plenamente um ao outro, guardando a virgindade. Entregam-se plenamente. E São José recebeu a Virgem Maria. Ele, mais do que ninguém, podia dizer que se entregava totalmente. E por isso ele é uma perfeita devoção à Virgem Maria. Porque ele, mais do que ninguém, diz com toda a sua vida: Totus tuus, Maria. Deste modo, José é modelo para todos os casais. Hoje, os casais que ouvem este podcast, é modelo de fidelidade conjugal e da totalidade da entrega que os esposos devem viver no dia a dia, mesmo no meio das dificuldades. Hoje em dia, muitos matrimónios acabam por coisas pequenas, porque não sabem superar as dificuldades. O amor
acontece também nas dificuldades. Não é um mero sentimento que à mínima coisa acaba. Não. É mesmo aproveitar as dificuldades para viver esta fidelidade no tempo, até ao fim. Como prometeram e como São José também prometeu a Deus esta união a Maria até ao fim. São José mostra que é na medida em que os esposos estiverem unidos a Deus e à salvação que Ele quer oferecer às famílias, nada pode abalar nem derrubar o matrimónio. É por isso, na medida em que as famílias estiverem unidas a Deus, que acontecerá a fidelidade. Por isso, este ano de São José, proclamado pelo Papa Francisco, em simultâneo com o Ano da Família, que começará em breve, é mesmo muito oportuno para viver a oração e a amizade com Deus no seio da família. Que este tempo de confinamento possa ser uma oportunidade para as famílias se entregarem. E por isso que São José converta e acompanha as nossas famílias a viverem as virtudes diárias do amor. Comecemos já hoje uma amizade com São José na nossa família, mesmo que porventura esteja dividida a nossa família pelas circunstâncias da vida. Peçamos a São José e partilhamos com ele, pois, assim como ele guardou Jesus, também nos guarda a nós como Pai. Que São José seja para nós sempre um modelo de entrega, mesmo nas dificuldades, nas provações, no amor a Deus, porque é também aí que se prova o amor.